Bem-vindo a mais um episódio do About Data, o podcast oficial do Zorro Analytics. Pessoal, temos mais um episódio do About Data, agora com a presença da Andressa Madalena. Ela trabalha no segmento de mídia e entretenimento como head de dados, governança corporativa, e ela vai contar um pouquinho sobre como tem sido a estratégia de inteligência artificial, tá? A gente vai passar sobre personalização, data lake e uma série de temas interessantes aqui. Obrigada pela sua presença, Andressa. Obrigada pelo convite, um prazer estar aqui falando desse assunto tão maravilhoso. Boa. Primeira coisa que eu quero perguntar para você geralmente as empresas elas fazem um caminho inverso, né? Pensar no produto e acabam escalando o data lake sem ter o cuidado de, poxa, isso aqui depois vai virar um produto. Como que você olha essa questão do data lake? Quais desafios você enfrentou com isso e o que você fez de diferente? Ótima pergunta. Primeiro, acho que o primeiro desafio foi tentar desmistificar que o dado existia pelo dado. E também desmistificar essa coisa de data lake único é fundamental, né? Dentro da empresa, a gente passou por um momento de junção de diferentes empresas, mudança de diferentes áreas. Cada uma tinha ali suas estruturas de dados. E, obviamente, houve uma reflexão, né? Juntar tudo em um único data lake, no tão amado e idolatrado data lake único, ou não. Mas, no momento dessa reflexão, a gente deu uma parada e precisou pensar o seguinte: mas o que é mais importante para a estratégia da empresa neste momento de transformação, né? E aí eu brinco, né, que a gente começou a cantar um mantra. Não me peça o dado, me diga que pergunta de negócio você tem para responder. E depois a gente diz que dado é melhor. Porque pode ser que a gente não tenha, mas pode ser que a gente tenha. E a probabilidade de ter é muito grande. Se a gente tiver, aí eu vou te dizer qual a melhor solução para você usar esse dado. Eu estou falando de tecnologia aqui, não de pergunta de negócio, porque a pergunta de negócio quem tem é o negócio. E aí a gente identifica a melhor solução para isso. Por quê? Porque o dado pode ser usado para diferentes formas. Nem todo dado vai para um modelo preditivo. Às vezes o dado é simplesmente para um diagnóstico. Isso não diminui nem a intenção e nem a importância do dado. Então, toda vez que eu entrava numa reunião com as áreas de negócio e eles falavam, me mostra, como a gente não tem um data lake único? Me mostre então o que a gente tem. Eu falava, eu não vou te mostrar nada. Você me responde que pergunta você quer responder. Se você não souber, eu vou te ajudar a descobrir essa pergunta. E aí a gente descobria que às vezes eles não tinham uma pergunta, tinham várias perguntas e a gente ganhava o problema bom. Né? Ótimo, então tá bom, vamos fazer uma lista de prioridade aqui para a gente ir respondendo. E aos poucos a gente foi desmistificando então essa coisa de que é só o dado. Sabe aquela coisa assim, o dado fala comigo e vai entrar na minha mente, não é isso. E isso facilitou a tomada de decisão de não precisarmos de um único data lake para de fato ser uma empresa data-driven. Então acho que isso a gente fez de diferente. Né? Tivemos, de certa forma, coragem, porque não é o que o mercado... Você conversa com diversas empresas, a maioria tenta ainda um único data lake. E tudo bem, porque tem relação total não só com a estratégia, mas com a cultura também da empresa. Né? A empresa não é uma empresa que tem uma cultura centralizadora, pelo contrário, as áreas de negócio não só gostam, como estão acostumadas a ter sua autonomia. E você precisa se juntar a isso, senão realmente vem o Shadow IT, Shadow Data e tudo mais. Então, acho que este foi o desafio e foi o diferente. Então, hoje a gente tem mais de um ambiente de dados. A gente trabalha com o conceito forte de data mesh, para, de fato, levar o dado o mais próximo possível de quem tem uma pergunta de negócio para responder. Então, pelo que você está contando, teve um processo de educação para as áreas contarem as histórias. Exatamente. Um processo de criar esta cultura.
de que você pode e deve usar dados, mas você precisa ter um propósito. De fato, uma pergunta, né? A gente usa um desenhozinho para falar da jornada, que a finalidade de uso está no centro, né? Então, você precisa saber para que usar. E aí, quando você sabe, beleza, o dado vem, né? E a gente, óbvio, tem desafios. Esse dado eu não tenho, ou ele não está tão bom. Então, vamos trabalhar a qualidade dele, porque também isso leva a desmistificar um Big Bang de qualidade também. Né? Numa empresa grande, você não vai conseguir trabalhar a qualidade de dados de uma vez em todos os dados que você tem. Né? E aí, como é que você prioriza isso? Vai priorizando de acordo com as perguntas que vão vindo. Né? E aí tem áreas que estão mais maduras, e aí a percepção da não qualidade ou da qualidade que não está tão boa assim, ela também fica mais clara. E aí você vai lá e ataca aquilo. Então, vira ali um ciclo virtuoso de verdade. Né? Qualidade é um tabu muito grande, né? Porque, via de regra, quando as empresas se deparam com problema de qualidade, primeiro, assim, vamos colocar insight, é de que é um problema técnico. Isso. E muitas das vezes não é. Às vezes o dado está correto e é uma característica de mercado. E falando de qualidade, como que foi a tua jornada de entender isso? De falar, gente, olha, talvez esse dado daqui, ele seja assim. E eu acho que assim, tudo eu vou me repetir algumas vezes aqui, mas é que eu realmente acredito que a melhor estratégia para a sua jornada de dados é aquela que tem melhor fit com a cultura e a estratégia da sua empresa. E aí você brinca com os diversos modelos. Inclusive, os que eu mais gosto é quando a gente cria um novo modelo com base em uma série de outros que você estuda. E a qualidade não é diferente. Outro mito que existia na empresa era: tudo é um problema de qualidade. Eu não consigo usar dado tanto quanto eu gostaria porque o dado não está bom. Aí você fala assim, o que é o dado não está bom? Né? A outra é, a gente não tem um farol com todas as dimensões de qualidade que eu deveria ter. Mas você precisa medir todas elas, porque tem dados que a recência não vai fazer diferença. Mas a completude vai. Então, desmistificar isso também exigiu o mesmo processo de educação que a gente falou um pouquinho sobre o uso em si de dados. Então, não dava para olhar todos esses ambientes de dados e falar assim, bom, eu tenho uma estratégia de qualidade para todos de uma vez, mas também não dava para não trabalhar qualidade. Só que a gente precisou fazer uma priorização e um entendimento. Às vezes o problema de qualidade que eles falaram era de fato um problema técnico, de flow, né? Então um dado nascia aqui, mas não chegava lá. Aí era um problema de técnico. O dado era bom. E aí a gente tinha que resolver. Às vezes o dado não era bom. E aí foi o ponto que você falou. Então esse é um problema de TI. Porque quem manipula a base de dados é que tem que cuidar disso. E às vezes não é. Às vezes você precisa definir a regra de negócio para aquele dado ficar bom. Às vezes o provedor do dado não é a área técnica. O provedor do dado é a própria área de negócio. Então, na nossa trajetória de governança, a gente também trouxe muito isso. Assim, a responsabilidade pela qualidade não é só da equipe da ponta, que está colocando lá aquele dado naquela tabela, mas ela é em todo o fluxo que faz aquele dado percorrer, principalmente em quem gera o dado. Né? A gente tem diversas áreas e, eventualmente, você faz parceria de dados, ou você compra um determinado dado. E aí a área de negócio não estava nem aí. Não, aquela empresa ali vai me dar uns dados que eu não tenho. Nem pode mais fazer isso. Falando lá atrás, né? Antes de adventos de privacidade e tudo. Mas, totalmente. Né? E era isso. E aí quando começou, a gente já engrenou no outro ponto, né? Extremamente importante, que é... E quando veio a nossa preparação para a privacidade, teve que fazer outro processo de educação, que você não pode mais fazer Não isso. pode mais comprar dados. Você assim, não pode comprar assim, né? Você tem que cuidar ali. Olha a responsabilidade dessa empresa que está querendo te vender dado. Ela tem uma base legal para fazer isso. Né? Então, são vários aprendizados. A beleza de qualquer jornada de dados é que você muda a cultura também. Né, da própria empresa
e gera responsabilidade desse uso de dados. Isso a gente não pode esquecer. Você acha que esse processo de, assim, documentar de uma certa forma, ele dá mais substância para esse processo de educação? E eu te pergunto isso porque eu já tive esse desafio da qualidade dos dados e eu não sou uma pessoa técnica. Quando eu me deparei com esse desafio, chamei meu time que era técnico, falei, gente, vamos olhar erro por erro. Eles queriam morrer. Eu consigo entendê-los. Mas foi muito legal, porque um time muito técnico, eles começaram a pegar um viés de negócio que eles não tinham. E a gente começou a justificar e percebeu que metade do que tinha ali de erro, na verdade, era característica regra de negócio, ou característica do mercado. Ah, o dado está repetido. Peraí, está repetido o endereço por quê? Ah, é shopping. Então a gente começou a fazer um trabalho de pesquisa e numa base que era o maior mercado, chegamos a 94% de qualidade. E eu falei, gente, levem isso para a vida. Esse justificar, entender os erros, saber a história, vai poupar muito tempo. E esse processo de educação, esse processo de puxar pessoas, assim, deixar o perfil dos profissionais mais híbridos, eu acho que é o profissional do futuro. Você enxerga isso? Com certeza, enxergo, concordo plenamente. Eu não sou uma pessoa técnica, né? Então, minhas duas formações, sou economista e advogada. Nunca fiz uma formação técnica, mas tecnologia sempre teve na minha vida. Minha equipe não é técnica, eu tenho 2 pessoas técnicas só. E que eu precisei, porque, obviamente, para você conversar com todas as áreas, porque é isso que a gente faz, né? Falando de governança de dados especificamente, uma área como a minha, que é um COE, um Centro de Expertise em Governança, a gente tem que passar boas práticas para toda a empresa. Então, para a área de negócio e para a área de tecnologia. Também não dá para a gente chegar lá na área técnica e não conseguir, né, falar o techniquez. Então, você tem que ser um híbrido. Então, sim, eu acredito que a gente tem que ter o perfil mais híbrido possível para que a gente faça esse papel tão importante que é de mediação, né? De coordenação, de orquestração. Eu gosto mais de orquestrar do que de coordenar, né? Porque, no final das contas, não está na nossa mão, como equipe de governança ou equipe de cultura de dados ou de estratégia, essas equipes que são mais cross das empresas, não está na nossa mão executar. Está na nossa mão fazer executar. Mas a gente tem que ter um nível de conhecimento para isso. Então, assim, é um profissional generalista, com certeza. A gente tem que conhecer diversas áreas de negócio, especialista no tema, então se é governança. Eu costumo falar isso para a minha equipe, não pode ter ninguém na empresa que saiba mais de boas práticas de governança do que vocês. Porém, toda empresa precisa saber o que é governança. Precisa entender essa responsabilidade, porque a governança de dados não é a responsabilidade só da área de governança de dados. E quando a gente fala de produto... Mas trabalhar com esse profissional, trabalhar isso na cabeça da equipe também é difícil, né? Porque é um pouco assim, eu ouvi no início da minha equipe assim, poxa, mas aquela área lá está dizendo que faz governança. Eu falei, olha que maravilha! Olha como vocês fizeram o papel de vocês. Mas governança não somos nós. Eu falei, sim, mas vocês querem fazer execução, querem um modelo centralizado? Não, então... A gente tem que abrir mão dessa coisa né, só eu sou governança. Que bom que todo mundo está falando. Que é cultura, está passando. Está passando. E aí não dá para trabalhar, aí não dá mesmo para esse perfil ser ou só técnico 100% ou só negócio 100%. E você falou coisa de documentar. Ferramenta é importante, mas ela não é um fim em si mesmo. Então, assim, claro que a gente vai precisar incentivar o uso de um catálogo de dados, seja ele qual for, precisa incentivar o glossário. Então, aquelas ferramentas que são foundation, né, de governança, a gente precisa conhecer também. Mas, principalmente, precisa mostrar quão importante é isso. Muitas pessoas me perguntam quando eu vou em eventos assim, você montou uma área para preencher o metadados no catálogo? Não, eu nem teria condição de fazer isso. Agora,
a gente cria mecanismos de gerenciar e vai lá. Tem o lado chato também de controle e de mostrar os indicadores que a gente precisa fazer. Mas, de novo, a responsabilidade é de todo mundo e aí tem que saber falar. Eu acho que as pessoas, elas esquecem o tamanho da estrutura, né? E aí já está escalada. E quando você está com uma estrutura escalada, é diferente. Você tem limitações do quanto você consegue movimentar. Tudo é muito custoso, tudo é muito demorado. Exatamente. E você não pode virar gargalo, né? Porque é isso. Exato. Senão você não dá a velocidade que a empresa precisa. E é um mundo veloz. E é um mundo veloz. E pensando em produto, o que você tem visto de produto interessante em tecnologia no geral, que você falou, cara, que legal que isso aqui tá rolando? Uma difícil pergunta, assim. Você vê muita coisa, até de personalização, assim. Eu acho que tem muita coisa legal sendo feita. Então, assim, menos produto, vou tentar falar mais de uso, assim, de aplicação. Porque aí o como ali, qual a ferramenta ou o produto que você usa, fica dependendo da estratégia do bolso e a gosto de quem está implementando. Mas, assim, falando do nosso mundo de relação direta com o consumidor, né? E a gente vive isso como consumidor e como empresa. Não tem como você lhe prestar um serviço qualquer sem conhecer o seu consumidor. E aí passa por, de fato, você colocar este conhecimento do consumidor no centro. Então não pode ser só a palavra do bingo corporativo que a gente brinca, né? Então agora não pode, né? Não pode ser assim, eu boto o consumidor no centro, não, assim, você realmente precisa conhecer. E aí as coisas legais que surgem, isso, é uma boa recomendação, seja de conteúdo, seja de serviço, seja de produto. Porque, olha só, a gente inundado de ofertas todos os dias nos nossos celulares, em tudo quanto é lugar que a gente está. É uma disputa pela atenção de cada um de nós, como pessoas. Então, vai fazer diferença aquela pessoa que consegue conversar melhor com a Andressa, com a Rachel. Entendeu? E isso passa por conhecer o consumidor e por ser criativo na forma e nesses produtos que a gente está chamando. Então, segmentar bem é importante, porque a gente pode estar aqui num segmento de mulheres 30 a mais, que é diferente do segmento de homens 30 a mais. Além disso, a Andressa é diferente da Rachel. Então, personalizar é importante. Entender essas diferenças e, obviamente, respeitando as questões todas éticas e de privacidade que a gente precisa respeitar, porque não dá para eu invadir a vida de cada um de nós, né? Tem que ter ali, trabalhar isso. Então, produtos legais neste mundo de dados, acho que passam muito por você, por todos aqueles que você fala direto com o consumidor, fala melhor com o consumidor e, de fato, agrega um valor. Se você está lá na sua rede social e vem uma mídia que não tem nada a ver com você, fique irritado. Agora, se vem um negócio assim, nossa, gente, eu queria mesmo ver isso, eu nem pensei que eu queria, mas eu queria, aí você até acha valor, aí não te irrita tanto, né? Agora, óbvio, tudo isso tem limite, né? Tem o limite ético, o limite de privacidade, mas tem muita coisa legal acontecendo. Mas eu acho que o centro é o conhecimento do consumidor. E a gente volta para o nosso mundo de dados. Quanto melhor mais dados do seu consumidor você tem, mais você conhece. E você pode usar melhor este consumidor para que de fato tenha um ganha-ganha, né? E é isso que a gente tem que buscar. E como que você acha que a inteligência artificial ela vem ajudar nesse movimento de colocar o consumidor, o cliente no centro? Eu acho que ela é uma ferramenta, é um meio, e isso a gente não pode esquecer, que vai potencializar muito isso, né? Acho que a gente já fala hoje de personalização e vai poder fazer hiperpersonalização, que é uma outra coisa que já está aí, né? Então, é de fato conhecer ali muito mais no detalhe, falar com menos por segmentos e mais individualizado. E a IA com certeza escala isso. A gente já consegue fazer, mas não escalado. E a IA vai escalar, né?
A IA generativa, mais ainda, porque ela ainda pode agregar valor. Mas aí é que vem a coisa da pegadinha, que a gente não pode esquecer. A IA não faz nada sozinha, né? Então ela vai escalar, ela vai ajudar, ela vai complementar as habilidades que nós temos, né? Então a criatividade, está se falando muito essa questão da IA na criatividade, né? Então a IA vai criar conteúdo? Sim, pode criar conteúdo, já cria conteúdo. Mas ela cria sozinha? Não, porque a base de dados que está ali, que ela está criando conteúdo, nós colocamos lá. Então, eu acho que a IA ajuda muito e a gente precisa entender que ela é uma ajuda e não uma ameaça. Né? Porque essa coisa de você ter medo da IA pode paralisar e a gente não saber usar a inteligência artificial. Então, tem potencial? Sem dúvida alguma. Vai melhorar muito essa relação de conhecimento do consumidor, de benefício para a humanidade como um todo, sim. Mas a gente não pode permitir que a gente se sinta tão ameaçado que fique paralisado e que não consiga usar no seu melhor. Né? E, de fato, existe esse potencial. Né? Se a gente não fizer nada, a IA vai aprender com dados ruins, a IA vai te dar outputs com dados ruins e você vai tomar decisões ruins. Nessa corrida por inteligência artificial, por criar melhor inteligência artificial, a gente está vivenciando o imaginável, que é escassez de dados, escassez de bons dados, escassez de dados humanos. E como que você enxerga esse paradigma mesmo de você ter dados, mas esses dados eles serem dados de inteligência artificial que retroalimentam a inteligência artificial, e como que o mercado de dados vai ficar no futuro? Sem dúvida, bem movimentado, mais movimentado do que já é hoje. Mas essa é uma discussão que eu brinco que é um pouco filosófica, assim, porque vou te dizer o que eu, Andressa, acredito. Eu acredito que nós estamos com uma belíssima oportunidade de relembrar e resgatar valores que nós, seres humanos, esquecemos. A gente está falando muito sobre IA e ética, mas a ética não veio com a inteligência artificial. A ética existe desde que... Este conceito, qualquer um que fez alguma formação social ou humana tem ética na faculdade. E aí você vê assim, o que é ética, né? O que é moral, o que é privacidade, o que é o limite entre... E essas questões sempre foram humanas. E às vezes parece que a gente esqueceu. E aí agora com a IA, meu Deus, eu tenho que ser ético. Você sempre teve que ser, né? Então, para a gente não entrar nessa discussão filosófica, eu acho que a IA é um meio importantíssimo, é uma ferramenta importantíssima. Ela vai, de fato, disruptar segmentos e áreas extremamente importantes para nós. Medicina é uma delas. Agro, você vê muito já, muito, né? A gente se livrar, por exemplo, você vai poder se livrar de agrotóxico, porque você vai conseguir entender como é que é o controle de praga. E a questão meteorológica e ter uma produção melhor, né? Agora, não é a IA fazendo sozinho. Então, acho que a gente precisa... O que eu acredito que o mundo de dados vai se transformar é que a gente vai, de fato, ter funções substituídas mas substituídas o que é mais automático, menos pensante, dá para substituir. E a gente precisa trazer para nós a responsabilidade de gerar dados de qualidade, de gerar mais dados para que a IA possa alavancar este conhecimento. E a decisão é sempre nossa. Isso, para mim, já é uma grande transformação na forma como a gente enxerga, inclusive, a tecnologia. E usar a nosso favor. Eu acho que a gente vai passar por alguns momentos de entender aonde a inteligência artificial deve ser usada. Perfeito. E a gente vai concluir que não é em todo lugar. Não é tudo. Até pode ser em tudo, mas acho que a escolha é nossa. Né? Até como usar, né? E como usar. É isso. A IA alucina, nós também. A IA alucina em cima de dados ruins. A IA vai gerar mais preconceito.
os dados que ela está trabalhando são preconceituosos. Então, cabe a nós limpar antes, né? A gente fala também de viés. Eu vou criar um algoritmo de IA para tirar o viés do algoritmo. Legal, beleza, mas assim, e o antes? Como eu não deixo, e aí volta lá naquela nossa conversinha de qualidade, como eu não deixo o dado entrar com viés? Como é que eu limpo isso tudo que já está aí e não deixo isso se perpetuar? Porque isso, se a gente, como seres humanos, se nós deixarmos isso, a IA vai perpetuar. E sim, ela vai aprender com a IA e vai aprender algo ruim. Então, esse risco existe. Meu ponto só de disrupção, o que eu acho que a gente precisa mudar, é não se paralisar diante desse risco e cuidar para que a gente, se não elimine o risco, porque realmente é difícil, mas tenha muitos meios de mitigar. Tem o controle, entende? Sim, a gente tem que ter esse controle. De que dados vão ser, de onde eu vou usar a IA, de como eu vou usar a IA, de que a decisão é nossa. Então, desde uma coisa boba, se você faz uma pergunta no qualquer uma dessas, né, ChatGPT, Gemini, qualquer um, e não checa, você está assumindo essa responsabilidade de perpetuar uma informação errada. Aí você fala assim, foi a IA que me deu. Mas você está repassando. Não é a IA que está repassando, é você que está repassando. E Andressa, tendência, para a gente já ir fechando aqui, o que você vê de tendência, dados, mercado, para onde a gente está indo, esse bolo de tecnologia, você fala assim, caramba, isso aqui eu acho que vem forte. Bom, sem dúvida alguma, todas as ferramentas, e cada dia vai aparecer uma que usam inteligência artificial generativa, sem dúvida. Talvez a gente resgate algumas tendências, isso aí é uma incerteza ainda, que foram hype, mas não se firmaram. Blockchain é uma delas, para mim, ela é super polêmica, tem gente que acha que, né, foi hype e não vai voltar a ser. O Banco Central está usando tudo. E eu acredito eu acredito que a gente vai resgatar isso, porque está muito forte em alguns setores, mas pode ser muito usado em outros que não enxergaram esse benefício. E outras coisas que virão, porque de fato a velocidade desses meios, ferramentas tecnológicas é absurdo. Cada dia que a gente pisca, surgiram 10 novas, né? Então, eu acho que, assim, tendência, sem dúvida alguma, a gente já está num caminho sem volta de dados e IA. Para mim, ouvi outro dia, num outro evento, a palavra inevitabilidade. Eu acho que é isso mesmo. É inevitável que todos nós vamos usar. Quem não usou ainda vai usar em algum momento, não importa a faixa etária, talvez use até sem saber. Então, dados e inteligência artificial e tudo que vem ao redor disso, de novo, mas para mim a grande tendência que eu quero acreditar que vai rolar é o ser humano tomar as rédeas desta aceleração tecnológica que pode beneficiar muito a gente. Mas vai depender muito de como a gente se coloca como protagonista nessa história. Mais do que qualquer outra ferramenta que a gente já viu até hoje. Eu acho que quando a gente atinge um nível maior de maturidade, o ser humano volta para o protagonismo, ele volta para o centro. É isso. É como se a gente estivesse resgatando a essência do ser humano, sabe? Por isso que eu brinco que é uma conversa filosófica, porque é isso, assim. A tecnologia fazendo a gente resgatar qual é a nossa importância nessa história toda. Quero te agradecer pela participação. Eu que quero agradecer, que a conversa foi uma delícia aqui. O papo foi ótimo. E, pessoal, acompanhem, sigam. E é isso. Até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Bora. Esse foi mais um episódio do About Data, o podcast oficial do Zorro Analytics.